Olá, queridos alunos, vamos para a nossa videoaula de hoje, que eu vou estar falando sobre Renascimento fora da Itália, pintura, música, moda e arquitetura, no nosso capítulo 15, ok? Então, olha só, ao longo de seu desenvolvimento, o movimento renascentista, ele rompe, com os limites das cidades italianas, para assim se manifestar em outros grandes centros urbanos da Europa moderna. Na região dos Países Baixos e Flandres, observamos a consolidação de uma rica burguesia mercantil, que investia grandes quantidades no financiamento de vários artistas locais. Isso é bacana, né? Os artistas eram financiados por essa burguesia, tá bom? Em muitos casos, os artistas flamengos pintavam retratos, cenas do cotidiano e temas religiosos, tá? Essas são as características da pintura nesse Renascimento fora da Itália, tá bom? Nesse âmbito, os irmãos Van Eyck, tá? E Pieter Bruegel, nome difícil, né? Tiveram seus quadros marcados pela representação das festas populares e de homens comuns da sociedade daquela época. Então, legal porque eles se distanciaram, da igreja, tá? Outro grande pintor desse mesmo contexto foi, o nome dele é muito difícil de pronunciar, então geralmente eu falo sempre o sobrenome, mas é o Hieronymus Bosch. Então, eu tenho o costume de falar só Bosch, tá? Porque é mais fácil. Ele foi responsável por uma obra que se singularizou pela construção de cenas fantásticas e oníricas, tá bom? Que, em certa medida, assim, antecipou o surrealismo do século XX. Então, ele, dei um exemplo aí em cima, é a primeira imagem, tá? É lá em cima. À direita aí é a primeira imagem. As obras dele pareciam assim, um mundo de fantasia. Então, logo depois, todo mundo sabe que no século XX aparece o surrealismo, Então, ele antecipou. Alguns críticos acreditam que ele já vem assim, fazendo esse surrealismo. Ele antecipou esse surrealismo, tá bom? No Sacro Imperial Germânico, podemos notar que o Renascimento, comparado aos demais países europeus, foi uma experiência tardia, O Albrecht Dürer, que o nome também é difícil, foi um dos mais importantes nomes entre os renascentistas germânicos, tá bom? Ficando bastante conhecido com as suas gravuras feitas em madeiras e metal, tá? Temos também aí o Hans Holbein, tá? Que destacou-se na concepção de retratos, e Lucas Cranach, o Velho, que é conhecido como Velho, teve seu nome vinculado aos quadros de temática religiosa, tá? No caso dele, a temática era religiosa. Na Península Ibérica, o pintor Domênico Theotokopoulos, difícil nome, mais conhecido, aí eu falo para vocês, é melhor falar o apelido ou então o sobrenome. Ele é mais conhecido como El Greco, por isso que fica mais fácil, tá vendo aí? Ele singularizou sua obra pela exploração de linhas marcadas pela exploração e o nervosismo, tá? E na literatura, que eu acabei colocando aí também, para vocês terem uma ideia, que eu sempre acrescento ou tiro algo do livro, nós temos o espanhol Miguel de Cervantes, que revolucionou a literatura com a criação do romance Dom Quixote. É esse mesmo que a gente conhece, Dom Quixote de la Mancha. E já em Portugal, podemos grifar as peças teatrais de Gil Vicente, tá? E Luís Vaz de Camões. Que o teatro renascentista também era muito famoso, tá? Com a criação de sua clássica epopeia Os Lusíadas, que vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? Aí, na arquitetura do Renascimento,
fora da Itália, que a gente está falando, todas essas características, no momento a gente está falando fora da Itália, tá? Nós temos aí a influência da arquitetura renascentista, tá bom? Que é o nome, né? No caso, o Renascimento é o nome que se dá, todo mundo sabe, mas eu vou repetir para ficar bem claro, que é o período, né, da história europeia caracterizado por um renovado interesse pelo passado greco-romano clássico. Por isso que o nome renascentista é o renascer desse período greco-romano clássico, tá bom? Eles queriam trazer de volta fundamento no conceito de que o homem é a medida de todas as coisas. O Renascimento significou um retorno às formas e à proporção da antiguidade greco-romana. Este movimento, né, artístico começou a se manifestar na Itália no século XIV, mais precisamente em Florença, e difundiu-se por toda a Europa durante o século XV e XVI. Não esqueçam isso, tá bom? Então, a gente tem aí na França e na Alemanha, a arquitetura, ela tem características góticas, eram ainda tão dominantes que esse novo estilo arquitetônico, né, do Renascimento, só se impôs com dificuldade. Então, a França e a Alemanha demorou para aceitar essa arquitetura, tá? Greco-romana. Demorou muito. Por quê? Porque o estilo lá era gótico, tá? Os franceses foram resistentes em aceitar as inovações artísticas oriundas da Itália, tá? Apenas no século XVI, consequência da presença de muitos artistas italianos, né? Então, muitos artistas italianos foram para lá, né? Na corte de Francisco I é que começou a adotá-las, ok? Os primeiros elementos introduzidos nas construções dos países europeus foram os ornamentos, tá bom? Um dos melhores exemplos para a arquitetura renascentista na França é a fachada interna do Museu do Louvre, em Paris, tá? Obra de Pierre, né? Lescot, né? Acho que é isso, Lescot, deve pronunciar assim, tá bom? Já na época renascentista, que compreende século XIV até o século XVI, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. Não esqueçam disso. Tais preocupações se refletiam também na música, tá? Elas se refletiram também na música, que apresentava características mais universais e buscava se distanciar dos costumes da igreja. Uma característica significativa da música nesse período foi a polifonia, que compreende a combinação simultânea de 4 ou mais sons. Podemos citar como um grande compositor da Renascença, Thomas Velkers, tá? A música renascentista evoluiu a partir das bases da música medieval e ao longo do período não observaram bruscas quebras de continuidade, né? Mas uma prolongada e gradual transição, né, de um predomínio absoluto da linha melódica, tá, horizontal, de ritmos livres, dependentes apenas de prosódia do texto, tá, e desenvolvida sobre os modelos do canto gregoriano e em direção aos novos parâmetros, né? Então foi em direção aos novos parâmetros, marcados pela concepção da música em sucessivos acordes verticais encaixados dentro de compassos de ritmos invariáveis. Isso é legal, né? Assim, é possível definir a música dessa fase da história como um estilo unificado, tá? A música sacra ainda é a mais prestigiada nessa época, tá bom? Mas a música profana ganha crescente valor, né? Favorecida por uma classe burguesa
assim, empoderada e por cortes ricas que desejavam música de entretenimento. Então, eles queriam música para se divertir, tá bom? Então, lembrando que aí, nesse período, a música vai ganhar força. No caso, a música profana, tá bom? Então, vamos lá. A moda. Os tempos agora, no caso, seriam outros, né? Tá, claro. E que no que diz respeito às roupas, essas também mudaram. As cortes europeias já estavam muito bem estabelecidas, e sendo assim, houve uma identidade própria de cada país nos seus respectivos hábitos, tá? De cobrirem o corpo e adornarem, tá bom? Mas, a um primeiro momento, as cortes que mais influenciaram a moda eram especialmente as italianas, mas com os desenvolvimentos e as mudanças deste setor, as cortes alemãs, francesas e inglesas adquiriam uma maior importância, tá? A moda da era gótica medieval do século XIV nunca havia sido totalmente aceita da Itália, fazendo assim seus hábitos diferirem, né? Se diferenciar novamente do restante da Europa, tá? No caso, da Europa do Norte, tá bom, gente? O cabelo era um fator muito importante do visual renascentista. Podem olhar, eu coloquei mais fotos. Eles adoravam colocar adornos, usar peruca, colocar enfeites no cabelo. É muito bacana isso. Principalmente, que é um grande costume feminino, foi acentuar a testa, tá? Não só esticando os cabelos para trás, mas também chegando a raspá-los mais próximo do alto da face, tá? A gente tem aí também a grande Elizabeth, se eu não me engano, a Elizabeth II, a primeira, acho que ela fazia isso, tá bom? Deixando a testa assim bem à mostra. Dizem que ela nem tinha cabelo, que ela usava peruca direto, tá bom? Mas isso como é que fala? Isso é apenas curiosidade, é mito, tá bom? Então, vamos lá. Numa veste mais econômica, né, claro, um reflexo do grande luxo produzido pelas indústrias têxteis da época. Foram as mangas que eram destacáveis e poderiam ser anexadas normalmente com auxílio de laços ou botões. Normalmente eram apertados no pulso, né, até o cotovelo, com ombros bufantes e aberturas exibindo inserções coloridas, tá? Durante o século XVI, o norte da Europa e as ilhas britânicas tiveram um período de frio extremo, fazendo com que as roupas passaram a ter mais camadas de tecido, inclusive bem pesadas, tá? Por causa do frio, né? As silhuetas são amplas, de forma cônica para as mulheres, tá? E larga na parte dos ombros para os homens, tá bom? Na Inglaterra, a moda feminina na época tinha contraste, pois cada esposa do rei, principalmente no caso Henrique VIII, era de uma nacionalidade, assim, cada esposa era de uma nacionalidade. Então, a Ana Bolena usava a moda francesa, a Catarina já usava a moda espanhola, tá? Então, a moda espanhola, os vestidos tinham a cintura natural e corpete, né, de ponta em V. Os espartilhos não eram para apertar e deformar o corpo, como na era vitoriana, tá bom? Então, mas para dar postura rígida, tá bom? As saias eram alongadas e volumosas. Chapéus, eles usavam muito, redes de cabeça também, era muito como acessório, né? Enquanto na moda francesa, os vestidos com decote quadrado revelava o charme, né? Junto à pele tinha mangas justas, tá bom? Esse traje evoluiu para um espartilho e a frente da saia exibindo bordados, tá bom? Enfeite, as mangas se tornaram assim justas. Então, cada país tinha sua característica de vestimento, tá bom? Na moda geral, era frequente o uso
de decotes muito acentuados, não só no sexo feminino, mas também no masculino. As cores das roupas costumavam ser vibrantes, mas a moda espanhola ajustar, assim, era sombria devido ao gosto do imperador Carlos V, tá? Pela sociedade. Ficou também em voga, assim, no fim do reinado de Henrique, tá bom? No finalzinho do rei Henrique também. Mas então entrou em voga, assim, começou a se misturar muito, tá bom? Então, abriu caminho para o aparecimento do rufo, uma espécie de gola, essa gola aí, eu botei aí, tá vendo? Construída por uma grande roda em tecido, geralmente branco e ornamentado por rendas, tá bom? Estes eram símbolos específicos da grandiosidade, do luxo, principalmente de prestígio social da elevada estirpe, né? Estirpe a que pertencia. Então, a roupa também significava classe social, tá bom, galera? E aí eu passo para as atividades, vocês vão estar fazendo exercícios conceituais 1 e 2, contextualizar 3 e 4, só tem um de aprofundamento, que é o 5. Esses exercícios estão na página 617 e 618. Olha só, força e fé. Qualquer dúvida, fala comigo lá na videoconferência, tá bom? Estarei corrigindo agora, semana que vem. Então, fiquem com Deus aí, cuide-se e cuide da família, tá bom? Um beijo, grande abraço, bom final de semana e até a próxima videoconferência, tá?